pessoal do Atenção Kik, hoje estamos aqui com mais um convidado especial e ele é autor de livro de fantasia e apaixonado por RPG. Gente, Sim. estamos aqui com Roberto Rodrigues e ele vai falar do lançamento do seu segundo livro, Ema Curanteira. Bem-vindo, Roberto. Obrigado, Amanda, por esse convite. Ah, então, eu vou lançar agora o livro Ema Curandeira na Bienal do Rio de Janeiro e na Feira do Livro de São Paulo. E dia 14 eu vou estar na Bienal autografando os livros, entendeu? Então, assim, vai lá para me conhecer, viu? Olha, é uma ótima pedida, porque aqui no Rio de Janeiro tem poucos, assim, conteúdos geeks de livros, né, principalmente, Sim, e quem ama livro, gosta, ama ir na Bienal, é um evento sim. que se reúne com os amigos para ir. E quando eu vi que você ia ainda ter sessão de autógrafos especial, eu falei: olha, é uma ótima pedida aí para quem é aqui, que ama ler, porque esse livro vai ser lançado e ainda você pode conhecer o autor. Olha só, gente. Sim. Assim, eu queria saber de você. A premissa, mais um pouquinho, a sinopse, né, tá, do livro Sim. A Ema Coranteza. Bom, então, ô Amanda, os meus livros, eu comecei um projeto no ano 2000, para te falar a verdade. Porque o que que aconteceu? O primeiro livro foi uma aventura que eu mestrei, e Uhum. aí eu tive aquele desafio assim, putz, vou transformar essa aventura numa história real, entendeu? E eu mestrei essa aventura duas, três vezes, entendeu? Então, para mim, foi uma coisa diferente até. Aí o que que eu fiz? Eu transformei isso num livro. Gente, ficou sensacional o negócio. E aí eu lancei o livro ano passado, assim, sem expectativa nenhuma da coisa. E aí pensei assim, gente, se der certo, eu vou continuar toda a série, entendeu? Mas se não der, eu ia escrever de qualquer jeito, mas mais para os meus amigos, né? E aí o que que aconteceu? Assim, foi todo mundo que leu, gostou. Tanto que eu fiquei 3 meses dos mais bem avaliados da Amazon, entendeu? E Legal, assim, legal. sabe, primeiro lugar de fantasia. Então, foi muito impactante para mim. Eu não esperava por isso. E Muito aí legal. e aí o que que aconteceu? Aí eu falei assim, gente, agora eu vou terminar a série. Hum. Vai a série inteira, né? E aí eu conversei com uma amiga minha, que é dona de uma editora, e ela pegou e embarcou o projeto, me encomendou os 8 livros e ainda me pediu para escrever mais um. É assim, para ter uma ideia do, do, Legal. do- de como foi o negócio. E aí o que aconteceu? Escrevi primeiro Golandar, que é a introdução da coisa, ah, e essa minha escrita ela é um pouquinho diferente dos livros, entendeu? Por quê? Hum. Porque eu resolvo as situações como o RPG a gente resolve, entendeu? Sim. Então, por exemplo, tem uma história principal, claro, né? Uhum. Mas existem situações e eu separei isso por capítulos, entendeu? Então, cada Uhum. capítulo é quase uma aventura com soluções, entendeu? Às vezes uma, às Entendi. vezes dois capítulos, mas é quase uma aventura realmente de RPG. E Legal. todo o livro é baseado em RPG. Mas eu transformei para fantasia, entendeu? Legal. Fantasia mesmo. É assim, quem é nerd, geek, sabe muito bem como funciona o RPG, eu acho que deve ficar fascinado com essa proposta sua, né? Ainda mais por ser um livro nacional. Sim, E assim, eu queria saber, em formato assim agora, no momento, os livros são conectados, né? sim, Qual é o plano de você completar, podemos dizer assim, completar a história, né? Porque, por exemplo, eu que sou uma fã, eu de ler, né, assiduamente, eu gosto, quando eu compro um livro,
eu já sei que vai vir um, o próximo, e eu termino Sim, o livro, eu quero saber, fico acompanhando o autor, se o autor vai sim. dar um spoiler de quando vai ser o próximo lançamento. Aí eu queria saber um pouquinho mais seus planos, para quem lê o Uhum. livro e não ficar tão ansioso. É, o que que eu fiz com essa coleção, ô Amanda? Porque, assim, é uma coisa que eu pensei muito. Porque, assim, as pessoas não me conhecem. Autor nacional, é muito difícil, porque é muito mais fácil tu pegar e pegar um Game of Thrones da vida, entendeu? E ler, porque já sabe que o negócio funciona. Sim. Mas um autor nacional não é assim. Então, Uhum. assim, o que que eu fiz em cada livro? Eu estou fazendo um capítulo para introduzir o leitor, explicando da onde ele está partindo e a Sim. narrativa da pessoa que está contando a história, entendeu? Uhum. Sim. Mas assim, o mais difícil, eu acho que de tudo isso está sendo a narrativa dos livros, porque cada livro é sobre uma classe do RPG. Então, Sim. assim, primeiro é o paladino, entendeu? Aquela Uhum. busca de honra e tudo, toda aquela parte. Assim, eu faço um paralelo muito grande com o mundo atual, entendeu? Então, assim, valores que se perderam, entendeu? Então, o Golandar tem toda a introdução dos livros, entendeu? E aí, o segundo é a Ema Curandeira. A curandeira eu coloquei meio aquelas magias de vida e morte, entendeu? Eu transformei ela numa personagem assim, e é ela que narra. O Golandar é o primeiro que narra, ela que narra o segundo. E o terceiro e o quarto, eu já estou escrevendo em paralelo, porque o que que acontece? O 3 e o 4 é a druida e o bardo. Uhum. Só que as histórias deles acontecem em paralelo. Então eu estou escrevendo os dois livros juntos, entendeu? E Olha, aí, eu vou lançar os dois juntos, agora no final do ano. legal, aí, gente. Já fica a dica aí, tá? Quem for já começar a ler, saiba que já está perto dos próximos livros. Sim, Então, é muito legal. E assim, eu queria saber também de você, né? sim, Porque o seu principal norte foi o RPG. Mas tem que sim. estar aquela incrementação na história, tudo nos personagens. E assim, quais características mais você queria evidenciar nos personagens para ser atrativo para o seu público? Ah, sim, sim. Cada personagem tem uma personalidade, assim, entendeu? Uhum, O Golandar é o paladino. É tudo perfeito, tudo, tudo bonitinho, ele não erra em nada, entendeu? Claro que isso aí é só fachada da coisa, né? uhum, Então, assim, para deixar claro, a curandeira, a Ema, ela é uma pessoa mais. Ela bate de frente com o Golandar, entendeu? Então, isso aí já começa desde o início do livro, porque ela é exatamente o oposto dele, entendeu? Ela acha que todo mundo tem uma personalidade, tem uma maneira de ser, entendeu? Então, é bem diferente. Assim, personalidades num livro é muito difícil de colocar, Amanda. E olha. Foi uma batalha, viu? eu tento imaginar, porque você é tipo o pai deles, né? Sim, E você, de alguma forma, se identifica com um, identifica com outro ali, você se inspira em alguém que você conhece, e sim. assim Cada, faz. cada um tem uma inspiração. Eu me inspirei em pessoas muito próximas a mim, entendeu? Que eu considerei as características mais básicas deles, entendeu? E sim, porque é impossível tu narrar uma aventura, um livro, entendeu? Porque eu estou fazendo em primeira pessoa todos os livros. Que isso é o mais difícil, viu? Que é a visão do personagem em relação ao mundo, entendeu? Uhum. Então, olha, só lendo para ver. Com certeza, porque, olha, o que me instigou, logo quando eu li a sinopse, tudo, é que além de você estar construindo esse mundo, esse universo, né, e ser um autor nacional, é um atrativo para quem gosta de fantasia, gosta de ter essa ficção, né, Sim, de batalha, de sim. aventura. E eu queria saber assim de você, só para as pessoas se identificarem um pouquinho mais.
tem algum livro, pode ser da sua infância, assim, que te marcou, que te guiou nessa jornada como autor, na sua própria jornada? Gente, eu li tanto na minha vida, né, Amanda? Assim, é difícil falar assim, autor tal e tudo, porque, por exemplo, eu nasci, eu sou um pouquinho velho, mas eu nasci lendo a coleção de Monteiro Lobato, entendeu? Tipo assim, com 6, 7 anos eu li a coleção toda. E assim, comecei a ler e não parei mais, né? Porque para tu ser um bom escritor, tu sabe que tu tem que ler muito, né? Sim. Então, é assim. Autores de hoje, claro, George Martin, Uhum. eh, Agatha Christie eu gosto muito, entendeu? Com certeza. Tolkien eu li todos, porque a gente tem que ter, isso é base, né? É a Bíblia do RPG. Sim, sim. Então, assim, todos esses livros baseados em fantasia, a maioria eu li, entendeu? Um que eu gostei muito foi Eragon também. A Hum, coleção do Eragon é muito interessante, tudo. É um autor espanhol, né? Eu não sei se ele é espanhol ou é argentino. E muito bom, assim. Então, é tanta história, tanto livro que a gente se baseia que não dá nem para te falar assim, isso ou aquilo, né? Mas a história é única, isso aí é importante te falar. É legal, assim, você ter esses exemplos, porque são exemplos do meu mundo, né? Tanto o antigo ou atual, mas são exemplos que perpetuam, né? Que Sim, continuam na literatura e uma história nunca morre. Então, são histórias que inspiram e passam de geração em geração e também são adaptados em filmes, séries e sim, outras sim, sim, adaptações, né? Então, muito legal. E assim, gostaria muito assim de saber mais. Você pensa, vamos sonhar um pouquinho alto aqui, né? sim, Porque eu acho assim que nossa cultura é muito rica, nós temos profissionais muito competentes nacionais, sim, em todos os formatos. E eu não sei, vai que um dia, né, vamos ter um futuro próximo, adaptem, né, uma história de fantasia para algum modelo formato audiovisual. Você sim. toparia? Na verdade, o Amanda, eu não tenho problema com nada disso, entendeu? Eu acho que assim, eu toparia com certeza. Eu tanto que eu acho que fantasia é uma coisa para o mundo, entendeu? Eu traduzi o primeiro livro, eu fiz toda a produção e tradução também, porque eu falo inglês, então eu traduzi, Legal. pedi para uma revisora revisar o livro em inglês para mim. Então, assim. É, ho- Hoje aqui no Brasil, quem sabe amanhã não estou no mundo, entendeu? Exatamente. Eu tenho o objetivo de realmente de expandir a história, tudo, Legal. entendeu? E assim, a fantasia nacional, ela é muito rica. Tem muita gente escrevendo fantasia. Eu conheço muitos autores de fantasia. Eu participei da FLIF aqui em São Paulo, que foi o primeiro festival de literatura de fantasia, né? E eu conheci mais gente do que eu já conhecia, entendeu? E assim, todo mundo, claro, quer crescer, quer ser famoso, quer vender seus livros. E assim, a minha ideia, o que que é? É passar a história e as mensagens que eu quero dos meus livros, entendeu? E tem muita coisa. Muita coisa. E até eu te comentei assim contigo que eu ia te dar uns spoilers de algumas coisas. Por favor, pode começar, Manta. Uma das coisas é que assim, eu me inscrevi no Prêmio Kindle e eu Então, tô lançando um conto meu agora. Eu acho que no final do mês de junho já vou lançar o conto, porque é formato e-book, né? Então eu já vou concorrer com um conto de fantasia, porque eu só escrevo fantasia. E uma história completamente fora do que são esses livros, entendeu? Isso, primeira entendi. coisa. Segunda coisa que eu vou te contar, assim, é que todos os meus livros têm referências
e easter eggs. Bom, no primeiro eu acho que eu tenho mais de 40 easter eggs, entendeu? Legal. No segundo eu tenho também, não são 40, mas tem muito também. Mas assim, claro que eu não vou te contar quais são. Não, eu gosto de descobrir, eu gosto. Uma das coisas que me aventurou para a minha Sim, jornada aqui, que net, são contar esses easter eggs nas sim, obras. Eu fico teorizando, eu posso passar ó, falando, teorizando coisas, e eu acho sim, o máximo a gente imaginar, a gente criar essas teorias só com um easter egg aqui, outro ali. Então é o sim. máximo. É, eu tenho bastante coisa, na verdade, nos dois livros. E vai ser na coleção toda, entendeu? Porque Legal. é assim, tem muita coisa. Até eu estava conversando com a minha editora, ela não acreditou nas coisas que eu mostrei para ela, entendeu? Eu falei assim, nossa, é mesmo? Aí olhou assim. Mas é legal, entendeu? Instigar, porque a gente é geek, a gente é nerd e a gente gosta dessas coisas. A verdade é essa, né? Exatamente, exatamente. Olha, É, com certeza, quando tu viu, eu gosto de procurar sempre dicas, então já vai logo, fica aqui a dica, né? Da Emma Curanteira, que vai estrear agora dia 14 de junho. Na Bienal do Livro vai ter sessão de autógrafo especial com o sim, próprio autor. E, e assim, é, é uma dica incrível porque muitos, realmente, eu vanto assim por conhecimento de causa, de sim, amigos que eu tenho, de eventos que eu frequento, que são apaixonadíssimos por RPG. E assim, eu acho muito legal você trazer isso em história, que é mais um sim, incremento, né? Você adicionar elementos é, narrativos nesse conto, porque nada não, quando você joga RPG, você está contando uma história ali com os seus sim, amigos. Então, ali você tá compartilhando com a gente a sim, sua imaginação, e isso é incrível, incrível, incrível. E acho que esse conto de fantasia ser pegar personagens intrigantes e contar sim, por partes, uma história que se conecta, como você falou do Easter sim. eggs. E assim, Não, e as histórias se conectam, sabe? Porque assim, o Hugo Golandar, que é o primeiro do Paladino, sim. ele termina, no ponto que ele termina, começa o Daema. No ponto Uhum, que termina o Daema, começa Jasmine e Silas, entendeu? No uhum, ponto que terminar os dois, vai começar Hakon, que é o Ladino. E entendi. assim sucessivamente, entendeu? Porque eu fiz uma Legal. sequência real de 8 livros e assim, a ideia tá funcionando, entendeu? Uhum, Funcionando é, e o pessoal que tá lendo tá. Bom, o meu revisor, um dos meus revisores de texto, né? uhum, Eles revisam a história, sim. que é um dos personagens, depois eu conto. Aí, e ele leu e ele começou a chorar no meio do livro, para tu ter uma ideia. Legal, que legal. É assim que a gente vê, né, quando tá pago, tá É, resultado, né? Já começa o resultado ali, né? Os primeiros é, leitores. eu fiquei feliz assim, de ver que eu causei uma emoção assim na coisa, né? Sim, E foi bem, bem legal assim, o feedback que eu tive das pessoas que leram a versão da Emma, entendeu? É assim, legal. eu coloco, não é que eu defenda, eu acho que toda mulher tem direito, entendeu? Sim. E tem que ser respeitado por isso. E a Emma defende exatamente isso na Idade Medieval, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Então, E, a, assim, e pode falar, por é, favor. não, ela é uma pessoa forte, então ela mostra isso, entendeu? Né? E foi isso que eu quis colocar no livro da Emma, porque eu acho que assim as diferenças de sexo, religião, sabe, sexismo, entendeu? Tem tanta coisa errada hoje no mundo, né? E foi uma coisa que eu quis trazer muito para Emma, porque eu acho que todo mundo é igual, entendeu? Não tem uma diferença. É, Sim. foi mais ou menos essa mensagem que eu quis passar, entendeu? Legal, legal. É bom saber até para o público aí que segue aí, já sabe a mensagem, tudo. E É, assim, é,
eu vou sempre reforçar, porque eu acho que também é muito bom compartilhar autores nacionais. Eu compartilho Sim, bastante. É, profissionais nacionais, tanto audiovisual, tudo, eu sempre quero, sim, convido para as entrevistas, tudo, porque eu gosto muito de compartilhar com os meus amigos que muitas das vezes a gente sabe que o trabalho é difícil de compartilhar e divulgar. sim, E muitas das sim, vezes as pessoas nem conhecem, que gostariam de ler, gostariam de saber, gostariam de ficar mais atentos a isso. E, por exemplo, Bienal é um evento de encontro para isso também. sim, sim, De exatamente. você encontrar pessoas e autores novos que estão Sim. lançando histórias que você goste, do gênero que você gostar. Então, eu acho que é uma super dica de fantasia aqui. E eu particularmente fiquei animada para ler o primeiro, a Emma, a Cora e os próximos, porque eu sou assim, eu gosto muito de livros que Sim, seguem uma série mesmo de histórias. Então, assim, eu sim, sou uma pessoa árdua de contos claro. literários, assim, que um conecta com o outro, porque realmente aí você vê um personagem na história de um, de outro. Aí Sim, eu amo quando tô lendo, eu falo, então peraí, tá aquela pausa, sabe? Para você. sim, É uma satisfação muito sim. grande. Então, assim, eu dou já meus parabéns pro seu trabalho. Obrigado, Eu obrigado. admiro demais quem está desbravando esse lugar que é o Brasil para a fantasia, né? Sim, Então, aqui eu já deixo aqui o espaço aberto, tua atenção, Kiki, para futuras divulgações dos próximos sim. livros, tá? Uma coisa que eu queria até te falar que Sim, é muito difícil mesmo autores nacionais aqui no país, porque a gente tem vendido, a maioria aqui no país são livros religiosos, e não é nada contra isso, mas o que eu vejo é que a fantasia não é valorizada, entendeu? Não sim. é mesmo? Não sei, até porque não, porque eu vejo muito livro bom Uhum. de fantasia aqui no Brasil. Sim. Então, é assim, tô fazendo o meu melhor e mesmo que não dê certo meus livros, eu vou lançar os 8, viu? Já vou te avisando. Então pode, Ainda bem, que aí a gente lê a história completa. com certeza vão ler. Muito legal mesmo, assim, essa dica, mais um autor, né, incrementando aí Sim, a nossa biblioteca literária sim, nacional. Então, assim, fantasia, eu sou amarradíssima em fantasia, e eu queria saber aqui de vocês, você pode deixar uma mensagem para os seus leitores e seus futuros leitores que agora estão te conhecendo, sim, sim, conhecendo sim. mais suas obras, e que você pode falar mais sobre o que está vindo e o que Uhum. vir de acordo com cada É. livro. Eu acho assim, vou deixar uma mensagem legal, mas assim, nunca se baseia na premissa, entendeu? Porque as coisas. Sabe que o mundo muda, né? Sim. Tudo muda. O RPG, tudo muda. É, Então, assim, não se baseia na premissa. Então, eu tenho bastante imaginação para isso e eu faço tudo ligado. Eu ligo todos os pontos de tudo. legal. Então, vai ter uma aventura boa aí, diversões, risadas e choro, viu? Que bom, é assim Então, que a gente gosta. então assim, tem bastante mistério, tem bastante coisa aí que. Mas assim, eu não deixo nenhuma ponta aberta, entendeu? E Não, ótimo, não ótimo. deixo mesmo, Amanda. Assim, se não tiver nesse primeiro livro, vai ter no segundo. Legal, legal, legal. Mesmo com certeza porém, hein? Com É, certeza porém. Tá? é. Eu tive uma leitora que leu o primeiro livro, ela parou no meio do livro e me mandou mensagem para me xingar no Instagram. Como é que tu fez isso? Como é que tu fez isso? E aí eu falei assim, não, calma, termina o livro. Fica tranquila. Gente, mas é muito engraçado porque o pessoal reage muito, né?
reage muito à literatura, e é muito legal isso. Isso é assim que a gente vê, né, como é positivo, né, os livros, porque as emoções a gente começa e é uma mistura. Eu amo livro que faz uma mistura de emoções. Eu Sim, sim. amo esse tipo de livro, que você fica impactado com um começo, um meio e um final. Sim, Então, exatamente. é, O primeiro livro, ele é um pouco mais morno, mas ele é exatamente, o objetivo dele era exatamente esse, era mostrar o mundo e a visão deturpada do Paladino. É isso, entendeu? mas legal, legal, legal mesmo. E assim, é, foi muito bom conhecer seu trabalho, muito bom mesmo, porque eu sei que as pessoas que estão vendo agora vão procurar mais para saber e podem procurar no Atenção Kik, que a gente vai divulgar, tá? Mais conteúdo sobre os seus livros. E assim, eu vou ter que encerrar por aqui, porque o tempo já está É, acabando. tá certo. Ô, Amanda, mas Mas, assim, o que que eu assim, te pode deixar prometo? sua mensagem aí no final. O, Quando eu lançar no Kindle, eu venho conversar contigo de novo. E no Com final do certeza. ano, quando eu for lançar os outros dois, eu venho conversar contigo de novo. Já Com aviso. certeza, com certeza. Vamos fazer aí esse pé Hum. quente. Vai ser um É, pé quente. Sempre com o certeza. lançamento já Com fica certeza. já na rotina de vir aqui no Atenção Kik. Ah, com certeza. E assim, eu adoro os canais geek porque eles dão muito feedback para um monte de gente. Porque, de repente, eu não sei o que que eu vou ler hoje. Vamos ver se é bom mesmo, entendeu? Isso, Eu gosto muito de canal geek por isso, entendeu? Até sobre produtos, sobre quadrinhos, porque eu gosto de quadrinhos, entendeu? Então, assim, né, que se a gente for conversar, tu sabe que vai a noite toda, né? com certeza, com certeza. Que a gente tem vários formatos, né, de consumir. É, Então, né? Magic também eu jogo, viu? É Então, muito legal mesmo. E literatura a gente é sempre por incentivar, porque jovens gostam muito e, como eu falei, nacional é, é chave de ouro. tá certo, Amanda. Muito obrigada por ter vindo aqui, Roberto. Muito, muito obrigada. Eu E que a gente agradeço. já fica aí, já em breve, mais conteúdo dos livros do E a autor gente vai se Roberto. conhecer lá. Vamos publicar depois uma foto junto. Ah, com certeza. Tá bom? Tá Tá? certo. Muito obrigada por ter vindo aqui no Atenção Kik. E muito obrigado você que está assistindo, tá? Então fica aí a dica, tá? O livro Ema Curanteira. E também quem estiver no Rio de Janeiro, na Bienal, sessão de autógrafos especiais, tá bom? Então, muito Dia obrigada. 14. Dia Dia 14. 14 de junho. Isso. Tá Tá. certo. Obrigado, Amanda. Tchau.